Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quem está falando aqui é a Rosane. De acordo com a Constituição Federal, eu tenho o direito de expressar, manifestar meu pensamento, sendo vedado meu anonimato. Então aí está meu nome completo na tela. Nesse vídeo eu estarei expressando meu pensamento, manifestando meu pensamento a respeito de fatos históricos envolvendo a medicina, que é um culto com suas origens na idolatria babilônica, na idolatria egípcia. Nesse vídeo, eu vou me posicionar como cristã contra a medicina, contra a Organização Mundial da Saúde, falsamente chamada de Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial da Serpente de Asclépio, e por isso meu nome está aí completo na tela. Esse vídeo é a parte 14. Nesse vídeo eu estarei falando a respeito da saliva da serpente, comentando 2 vídeos anteriores que eu fiz a respeito do trem. Vou conversar com vocês a respeito das células trem e também da magia, feitiçaria, satanismo, essa adoração ao inferno que existe através da saliva da serpente. Apenas lembrando aqui, meus irmãos, apenas comentando novamente que assim que eu terminar todas essas montagens de vídeo que eu estou fazendo desse vídeo chamado Ativação da Abominação da Desolação, que é a respeito da marca da besta, a marca da besta como sendo as vacinas de Covid-19 que foram administradas a pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos no planeta Terra inteiro. Eu vou deixar um PDF embaixo de todos os vídeos que eu fizer, com todos os artigos científicos, históricos e vídeos e filmes e músicas que eu utilizar. Por enquanto eu não estou deixando isso aqui, porque eu estou em processo de montagem ainda. Eu ainda estou organizando isso aí, tá bom, meus irmãos? Começando aqui esse vídeo, então ele é uma continuação dos 2 vídeos chamados Farmaqueia, Mercadores de Almas Humanas e Farmaqueia, o trono de Satanás, onde eu já falei com vocês que as cobras que apareciam nos templos de Asclépio lambiam as pessoas, beijavam as pessoas, as cobras. É acreditado por essas culturas pagãs que as cobras têm a saliva dos deuses. A cobra, eles acreditam, isso já é antigo, é desde a cultura egípcia pagã, paganismo do Egito. Eles acreditam que a cobra foi criada através da saliva do falso deus Ra. Eles acreditam que Ra estava envelhecendo e aí começou a babar. E aí a outra falsa deus Ísis foi lá, pegou da saliva dele e criou com a argila, com a terra, uma serpente. Essa serpente foi lá, picou o Ra, e ele só iria ser curado se ele revelasse para Ísis o nome secreto dele. Isso é muito satanismo, maçonaria, coisas que existem atualmente aí também no mormonismo, né? O nome secreto, tudo mais. Então, a partir daí, meus irmãos, os copos babilônicos, que são esses copos aí que eu estou colocando para você na tela, os copos babilônicos, eles são os precursores do cálice de Higieia, ou Ígia, o cálice que é o símbolo da farmácia. Esses copos babilônicos tinham ali a serpente, e pelo que eu li, meus irmãos, eu estudei vários livros aí de história antiga da medicina, história da medicina no paganismo antigo das nações, várias nações. Inclusive nesse vídeo eu vou ler com vocês alguns trechos desses livros. Pelo que eu li ali, meus irmãos, para os historiadores, tanto faz como tanto fez se são 2 serpentes, se é o caduceu de Hermes ou o cajado ali de Asclépio. Para eles, tendo uma serpente ou 2, tanto faz. A crença é a mesma, a crença de que a saliva da serpente tem poderes curativos. Por isso nós vamos ver aí nesses filmes todos satânicos que mostram a ativação da abominação da desolação no corpo das pessoas que são zumbis, as pessoas sendo contaminadas através de mordidas, lambidas, beijos, vômito, saliva, mulher ali lambendo os donuts,
os outros ali colocando a saliva deles naquela placa de Petri. Outros filmes mostram ali a mordida, outros filmes mostram o vômito, geralmente verde. Já falei com vocês que eu vou falar depois, posteriormente, sobre a cor verde. Nada é por acaso nesses negócios aí. E também, vocês repararam ali, meus irmãos, que as duas mulheres que estão sendo perseguidas se chamam Carol. Carol. Carol é um nome que quer dizer pessoa livre. Isso aí foi o Senhor que chamou minha atenção para isso. Ele falou, pesquise o significado desse nome para você ver. E quando eu fui pesquisar, tá lá, pessoa livre. Então ali é o diabo tentando fechar, cercar todas as pessoas que são livres, que ainda não entraram no cativeiro dele, através da farmaqueia, através da medicina, através da cura da serpente. Já vou falar com vocês também a respeito disso aí, mais desses filmes, dessas séries. Quero começar aqui, meus irmãos, lendo a palavra de Deus para nós. E depois destas coisas eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele gritou poderosamente, com uma forte voz, dizendo, Babilônia, a grande, caiu e se tornou habitação de demônios, e o antro de todo espírito imundo, e gaiola de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua fornicação, e os reis da terra cometeram fornicação com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram pela abundância de suas iguarias. E ouvi outra voz do céu dizendo, olha isso aqui, meus irmãos, olha isso aqui vocês que buscam coisa na medicina ainda, olha isso aqui vocês que ainda trabalham na medicina, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados, para que não recebam suas pragas. E versículo 23 agora, e a luz de um candeeiro não mais brilhará em ti, e a voz do noivo e da noiva não mais se ouvirá em ti, porque os teus mercadores eram os grandes homens da terra, porque pelas tuas feitiçarias todas as nações foram enganadas. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Essa palavra aqui, feitiçarias, já falei com vocês em outros vídeos, principalmente nos 2 vídeos Farmaqueia e no outro lá que eu falo sobre o trono de Satanás, Pérgamo, onde surgiram os hospitais, onde existia um dos maiores asclepeions da antiguidade, que era o templo de Asclépio, os hospitais onde ele curava, entre aspas, com as suas serpentes que lambiam as pessoas. Essa palavra ali, feitiçarias, farmaqueia, está se referindo a essa medicina atual, a isso que as pessoas chamam de profissão, isso que os homens encaram como uma profissão, cujo símbolo é o símbolo da antiga serpente enrolada ali no cajado de Asclépio, cujo símbolo é um animal cuja saliva eles acreditam que curava. Meus irmãos, a palavra ali quando diz que se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra, esses mortos aqui não são mortos normais. Não é uma pessoa que morre, só morre por acaso, não é. Porque a palavra grega para quem está morto de verdade normal é a palavra necros. Já os mortos que esse texto aqui está se referindo são as pessoas que morrem em sacrifício a ídolos. É a palavra sfadzó. Meus irmãos, ou também matar violentamente, ali como os profetas eram mortos, né? As pessoas que se envolvem com a farmaqueia, medicina, que vão atrás da saliva da serpente. Saliva nesse ponto aqui quer dizer cura. A cura da medicina, a cura vinda através da medicina. Essas pessoas, quando elas morrem de alguma maneira, elas são consideradas como sfadzó, mortos em sacrifício a demônios, mortos em sacrifício a ídolos. Quando o Senhor fala ali no começo desse texto, ele está falando da Babilônia.
Essa mesma Babilônia ali que Daniel falou que não queria se contaminar. Ele não queria, provavelmente ele viu esses copos aí, porque esses copos são bem antigos. Esses copos babilônicos com a serpente ali no cajado ali. Esse negócio já é antigo, meus irmãos, esse símbolo aí da medicina, desse culto. Esse culto é antigo, a medicina ela sofreu o maior sincretismo religioso que existe. E eu quero ler aqui com vocês alguns textos bíblicos a respeito disso. Mas primeiro eu quero falar aqui, meus irmãos, o Senhor não admite que nós busquemos na medicina essas coisas, curas, porque Ele nos deu dons de cura. Ele deixou dons de cura. A pessoa, meus irmãos, quando ela vai buscar na medicina, ela está excluindo Jesus Cristo completamente. Ela está colocando nas mãos de médicos, que são pessoas que estão aliançadas com o culto, fizeram um juramento hipocrático. Hoje ele está moderninho, né? Mas a fonte dele é podre. A fonte do juramento hipocrático é no inferno. É um juramento a deuses. Nós, como cristãos, não reconhecemos nenhum outro Deus, a não ser o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Senhor Jesus Cristo. Nós rejeitamos absolutamente o juramento hipocrático. Nós não aceitamos isso. E vocês que estão me ouvindo, seja de qual país vocês estiverem me ouvindo, que são médicos, decidam onde vocês vão querer se assentar, na mesa do Senhor ou na mesa dos demônios, participar do cálice do Senhor ou do cálice dos demônios, porque vocês não podem participar do cálice da Ígia. Vocês não podem, porque é um cálice demoníaco, é um cálice cuja serpente, a saliva dela, eles acreditam que curava. E então, meus irmãos, eu quero ler aqui com vocês primeiro, antes de falar dos filmes ali, eu quero dar uma certa atenção aí para esses filmes, porque é extremamente simbólico o que eles falam ali, e conforme eu já expliquei para vocês em outros vídeos anteriores, sim, eu dou atenção, ênfase e seriedade para esses filmes e séries, porque eles estão escancarando os ataques do inferno e as pessoas não percebem. Depois eu já vou falar com vocês a respeito dos filmes. Quero primeiro aqui ler alguns textos de livros históricos a respeito de medicina antiga. Esse culto, né? Esse culto que a gente vê aí hoje, o culto da medicina, chamada enganosamente de profissão. Eu vou ler aqui então, meus irmãos, juntamente com vocês, alguns textos desse livro chamado Médicos e Doenças no Império Romano. O texto original eu coloquei ali em cima e a tradução eu coloquei embaixo. Isso era a incubação, o sono no templo, por meio do qual Asclépio realizava a cura. Geralmente ele surgia em uma visão, em sonho e curava diretamente, ou fornecia instruções que o paciente recordava ao despertar e seguia à risca. Por vezes, a cura se realizava apenas com a aparição do Asclépio, ali no caso, ou quando uma serpente ou um cão sagrado lambia a parte afetada. Porque eles acreditavam, meus irmãos, que as pessoas, quando elas iam para os templos de Asclépio, as pessoas iam ali para esses templos de Asclépio, participavam primeiro de uma higienização para estar limpas para os demônios. Elas precisavam passar por banhos específicos, com ervas específicas ou não, somente banhos em águas termais. Os primeiros resorts de águas termais são ideias de Asclépio. Inclusive o tanque de Betesda, os historiadores acreditam que ele era um Asclepeion. Quando ele dizia ali, o anjo vinha e agitava a água, provavelmente era um demônio que vinha ali. Por isso que Jesus nem comentou quando o homem falou para ele, eu estou esperando, ninguém me coloca na água. Existiam de fato e de verdade, curas sobrenaturais, demoníacas. Então, depois de passar por esse banho, a pessoa ia até o templo do sacrifício, onde ela oferecia animais, o sangue de animais, em favor de Asclépio, e depois ela ia para incubação, que é ficar lá dormindo, internado. Internação é o termo hoje. Incubação é hoje o que nós chamamos de internação.
meus irmãos. Então essas camas nos hospitais, tudo, era ideia ali de Asclépio. Nesses sonhos vinha essas serpentes lamber a pessoa por causa da saliva da serpente que eles acreditavam que curava, ou cães. No templo tinham serpentes de verdade soltas, cães reais soltos, além dos que apareciam em sonho para a pessoa e ficava ali lambendo ou beijando. Então essas estátuas e essas gravuras que eu estou colocando na tela para você, é a serpente ali beijando, lambendo a pessoa no lugar que a pessoa estava machucada. E aí sim, esses demônios faziam curas nas pessoas. É os prodígios de mentira, os sinais e milagres que os demônios fariam, né, para enganar as pessoas. Hoje ainda a medicina faz muita coisa, cura muita coisa, mas não só. E sim, eu digo isso aqui, e que esse vídeo fique registrado na eternidade. Tudo que vem da medicina não é aprovado pelo Senhor Jesus Cristo, porque ele disse: porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não existe comunhão entre luz e trevas. Se a medicina se originou em trevas, religião babilônica, copos com serpentes, hoje é o cálice de Ígia. Lá é a origem dela, ela é um abrolho. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Não, por mais que as pessoas tenham ligações emocionais com a medicina. Isso tudo faz parte do engano do inferno, faz parte dos prodígios de mentira do diabo. Todas as nações foram enganadas pela tua feitiçaria, pela tua medicina. Medicina, isso não é uma profissão, isso é um culto. Outro trecho aqui do livro que eu quero ler. Um homem teve seu dedo curado por uma serpente. Ele, sofrendo terrivelmente de uma ferida maligna em seu dedo, durante o dia foi levado para fora do templo, ali no caso, né, pelos servos do templo. Servos do templo não eram os médicos, entre aspas, porque os médicos era só quem recebia os segredinhos de Asclépio, quem fazia o juramento hipocrático. Servos do templo eram as pessoas que trabalhavam lá normalmente, né? Podemos dizer que eram os enfermeiros, no caso. Podemos dizer que eram os auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem? Podemos dizer sim. Pessoas que trabalham ali, mas não têm o domínio completo ali da medicina / culto. Pelos servos do templo e colocado sobre um assento. Quando o sono veio sobre ele, uma cobra enviada da Abaton. Abaton era o lugar lá onde era a câmara do sono, onde as pessoas ficavam deitadas, internadas, incubadas. Então ali a cobra enviada da Abaton curou ele com a sua língua e voltou para a Abaton, a cobra no caso ali, então, com a sua saliva saradora do inferno, curou aquele homem de uma maneira demoníaca. E aqui, meus irmãos, eu vou só ler isso aqui para vocês, tá? Prestem muita bem atenção nisso aqui, meus irmãos. Porque o sangue é um negócio seríssimo. A vida está no sangue. E quem que é a vida, meus irmãos? Não é o Senhor Jesus? Então tá. Aqui, eu vou ler esse texto aqui onde Asclépio exigiu que esse homem, meus irmãos, ali, eu não traduzi ali embaixo, mas lá em cima no texto você vê, Aristides. Esse homem ali, Aristides, ele foi um dos maiores servos de Asclépio. Esse homem ficou internado anos dentro dos templos, porque ele vivia doente. Se vocês forem ler esses livros históricos, esse homem vivia doente e os médicos ali, os demônios orientavam os médicos a mandar ele doar sangue para Asclépio. Então ele era um doador de sangue a pedido de Asclépio. Ali, agora eu escrevi ali, estava incubado dormindo no templo há 2 anos para ficar doando sangue. Isso aqui é depois que ele recebeu as curas satânicas. Asclépio pediu para ele ficar lá doando sangue, para que ele fosse o sacrifício vivo a Asclépio. O sangue dele fosse de Asclépio. Foi visitado por um doutor que mandou ele parar. O doutor estava preocupado, meus irmãos, porque ali no relato completo você lê que o homem estava ficando fraco. Então ele sarava e já ficava doente de volta, porque ele ficava doando todo o sangue dele para o Asclépio.
O doutor mandou ele parar de doar, derramar seu sangue no templo de Asclépio. Só que esse homem estava tão obcecado por Asclépio, meus irmãos, que ele disse que enquanto o Deus mandasse ele deixar o seu sangue no templo, ele deixaria. O que as pessoas fazem hoje, meus irmãos, no templo moderno, hein? No Asclepeion moderno, que são os hospitais. O que acontece com o sangue? Só vou deixar isso aí para você meditar, tá bom? Agora, esses textos aqui a seguir que eu preciso ler aqui com vocês, meus irmãos, que isso fique registrado na eternidade, perante cada uma das nações onde esse vídeo vai chegar. Você que está me ouvindo de outras nações. O homem que, após ser curado de várias doenças, foi ordenado a publicar as suas curas recebidas por... Esse aqui é o Aristides, tá? Recebidas por Asclépio em benefício ao culto. Aqui está chamando a medicina de culto. Esse homem foi orientado por Asclépio a publicar todas as curas que ele recebeu e que ele viu. E ele fala ali que é em benefício ao culto. Os relatos desse homem são um registro único para o paganismo greco-romano. Está escrito ali. Paganismo greco-romano. É isso que é a medicina atual. Paganismo greco-romano foi disfarçado, foi modernizado, deram uma lustradinha ali, tiraram os negócios antigos, tiraram o termo incubação, colocaram o termo internação, tiraram o termo asclepeion, colocaram o termo hospital, tiraram o termo dominadores da arte, colocaram médicos. Quando ele foi embora de Pérgamo, esse aqui é o Aristides, tá? Quando ele foi embora de Pérgamo, depois de 2 anos de tratamento divino, olha isso aqui, chamando um anjo caído de divino, Aristides ainda era um homem doente, apesar de seus miraculosos tratamentos. Por que ele era doente? Porque ele vivia doando seu sangue no templo de Asclépio. Aí, meus irmãos, esse texto aqui, olha o que diz aqui. As cobras não tinham a conotação maligna imposta a elas pela literatura cristã. Olha! É? É mesmo? O que vocês acham disso? Médicos que estão ouvindo isso aqui. Então, as cobras não tinham uma conotação maligna imposta a elas pela literatura cristã. Elas eram particularmente apropriadas para Asclépio, mas não para nós. Para nós, ela é símbolo da antiga serpente. Aí você veja lá, se tiver interesse, o vídeo Farmaqueia, o trono de Satanás, onde eu falei a respeito da mentira que eles usam e distorcem tudo, a história de Moisés e da serpente, tá? Não caia nessa mentira, nessa ilusão do inferno aí, porque são prodígios de mentira, o diabo sabe mentir, ele é o pai da mentira. Esse relato aqui, meus irmãos, ali a mulher não podia ter filhos, ela sonhou que Asclépio se aproximava dela com a sua serpente por trás dele, ela teve relação sexual com aquela serpente. Dentro de 1 ano ela teve 2 filhos. Olha, tá com cara de ser cristão esse negócio aqui? Isso aqui é medicina. Isso aqui é a história daquela serpente que as pessoas usam ali no seu jaleco branco. É? Tá com cara de ser cristão isso aqui? Relação sexual com uma serpente? De um anjo caído? Tá com cara de ser de Deus isso aqui? Ironicamente, foi justamente a semelhança entre certos aspectos do cristianismo e o culto a Asclépio que colocou as duas fés. Opa, tá chamando aqui a medicina de fé em confronto ao cristianismo? Em conflito direto. Colocou o cristianismo e o culto a Asclépio em conflito direto e resultou, em última instância, na erradicação de Asclépio. Entre aspas, tá, meus irmãos? Houve um sincretismo religioso. Esse texto aqui, como ele é grandinho, eu vou ler eu dividir ele aqui em dois trechos. Apesar de muitos dos rituais e preceitos de Asclépio serem anteriores à sua adoção por grupos cristãos, eles eram considerados paródias blasfemas.
O mais notável entre eles e a causa do maior rancor era o papel de Asclépio como médico e curador milagroso de doenças, um salvador, como era frequentemente chamado, pois aqui, pelo menos superficialmente, os feitos de Cristo eram especialmente semelhantes. Ah, é? Então tá. Adoção ali por grupos cristãos, né? Porque tem cristão que até hoje defende essa maldição. Isso daqui, meus irmãos, isso aqui somos nós, né? Porque nós não tentamos, na verdade, desacreditar Asclépio, nós desacreditamos ele completamente, nós rejeitamos completamente os ensinamentos desse anjo caído, filho de anjo caído ali. Embora os cristãos tentassem desacreditar Asclépio, alegando que ele é, alegando que ele era um espírito maligno, que não cura almas, mas as destrói. Descobriram que as pessoas relutavam. Olha, você e eu percebemos isso hoje já, né, meus irmãos? Nós já percebemos isso. Já percebemos isso faz tempo. Descobriram que as pessoas relutavam em abrir mão de seu poder de atração. Um salvador de... Olha o que está falando aqui de Jesus Cristo. Um salvador de almas era ótimo, mas um salvador do corpo, Asclépio, né? Oferecia uma recompensa mais tangível. O que vocês acham disso aqui, meus irmãos? O que vocês acham disso aqui? Tem cristão aí que até hoje... Isso é joio, na verdade, né? Joio que defende esse anjo caído aí. Essa mistura de humanos com anjos caídos, que é Asclépio, filho de Apolo, com Corones, filho do anjo caído Apolo. Então tem gente que defende até hoje isso aí. Não era só aqui naquela época ali, né? Que embora os cristãos tentassem desacreditar Asclépio, sempre vai ter gente que vai adorar ele, né, meus irmãos? Sempre tem gente que não é do Senhor, tentando parecer trigo, mas na verdade é joio. Sempre tem gente tentando colocar uma máscarazinha básica ali. Agora, esse outro texto aqui. Embora, entre aspas, exterminado pelas autoridades, Asclépio e algumas outras divindades curadoras, vamos falar aqui, demônios, sobreviveram em áreas restritas do Império Romano, onde seus adoradores, embora pouco tolerados, ao menos não eram perseguidos. Agora olha isso aqui, meus irmãos. Alguns cristãos devem ter pressentido que uma abordagem pragmática em relação a essas divindades pagãs brandas teria mais chance de sucesso do que métodos de violência e destruição. No fim, eles estavam certos. Mas Asclépio, o fundador... Olha quem que é o fundador da medicina aqui. Um filho de anjo caído, né? Mas Asclépio, o fundador da medicina, curador divino, olha isso aqui, exaltando o inferno, e patrono dos médicos. Olha isso aqui, comunhão, né? Aí então é luz querendo ter comunhão com as trevas, é gente querendo se sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Patrono dos médicos sobreviveu, tanto quanto qualquer outra divindade pagã da Grécia e de Roma. Além disso, sua influência, assim como a de outros curadores divinos, não foi completamente eclipsada. E aí, meus irmãos, por que não foi? Porque você olha a medicina hoje, olha a Organização Mundial da Serpente hoje, que é chamada falsamente de Organização Mundial da Saúde. Eles falam o quê? Que eles têm a cura, né? Que eles querem ajudar todo mundo. São tão bonzinhos. Deus, para eles, é um imbecil que não soube criar um ser humano com um corpo adequado. E eles precisam corrigir tudo aquilo, ficar ensinando o corpo a ter resposta imunológica, como se Deus não tivesse feito isso já. Como se o Senhor Jesus tivesse vindo para cá e não tivesse feito nada, não tivesse deixado dons de cura. Nesse outro texto diz o seguinte aqui, meus irmãos.
Igrejas, olha, aqui entrou o sincretismo religioso, aqui entrou como a medicina atual se sobreviveu, se maquiou. Como aquela idolatria toda, que é essa idolatria toda atual, se fantasiou de profissão. Olha isso aqui. Igrejas surgiram das ruínas de muitas asclepeia. Asclepeia é outro nome para asclepeions, que são os hospitais antigos, os hospitais de hoje, incluindo Epidauro, que era um dos maiores asclepeions, Corinto e Roma. E algumas igrejas, olha isso aqui, assumiram o legado de cura deixado por seus precursores pagãos. Em Atenas, por exemplo, uma grande basílica cristã construída no século V ou VI depois de Cristo, sobre os alicerces do demolido Asclepeion. Então eles aproveitaram os restos do Asclepeion para construir uma igreja, né? Foi dedicada à memória dos santos médicos. Por que eles estão sendo chamados aqui de santos médicos? Porque eu comentei já com vocês nos 2 vídeos Farmaqueia que só podia exercer isso aí quem era fazer o juramento, né? Por isso eles eram santos, porque eles se envolviam com os, entre aspas, deuses, que são demônios e anjos caídos. Por isso eles eram considerados santos médicos. Certamente as pessoas ainda desejavam afastar ou buscar alívio para doenças. Só que agora, olha isso aqui, a invocação era feita aos santos padroeiros, em vez de divindades pagãs. Assim como os escritos médicos pagãos não foram totalmente descartados pelos médicos cristãos, isso é uma vergonha. É uma vergonha e nós repudiamos isso publicamente. Os poderes das divindades curadoras gregas e romanas foram assimilados aos santos da igreja cristã. Da mesma forma, a dedicação dos ex-votos anatômicos, isso aqui é quando a pessoa era curada da orelha, ela tinha que fazer uma orelha de gesso, de cimento, de sei lá do que o material e levar lá. Era curada da perna, levava uma perna lá. Isso são os votos anatômicos. Atendia uma necessidade humana muito básica e profunda, e os exemplos gregos e romanos têm seu paralelo nas placas de metal em miniatura e nos modelos de cera de partes do corpo afetadas ainda encontrados em igrejas na Grécia, Itália e outros países mediterrâneos.